ação. Como diz o verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, toda a criação fala de Deus, nós estamos cercados da glória de Deus por dentro e por fora, Ele está em todo lugar, está ao nosso redor. Por isso que Paulo diz aqui no final do verso 20, os homens são indesculpáveis. Não tem ninguém que no dia do juízo vai poder dizer assim, eu não sabia que havia um Deus e que esse Deus era santo e que esse Deus tinha o certo e tinha o errado. Não há ninguém que possa apresentar uma defesa diante de Deus no dia do juízo, porque Deus manifestou-se na consciência e na criação, de forma que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus por esse conhecimento. Mas o que os homens fizeram com essa revelação de Deus, com esse conhecimento de Deus? Voltando para o verso 28, o apóstolo Paulo diz, eles desprezaram essa revelação de Deus. E esse desprezo é universal. É universal. É cometido por todos. Desprezar aqui significa não aprovar, literalmente na língua grega. Não aprovaram ter Deus no seu conhecimento. Está escrito assim, literalmente. Não aprovaram Deus. Do tipo assim, eles olharam, examinaram e disseram, não, vamos desprezar isso aqui, não tenho interesse, não quero saber desse Deus, eu quero seguir a minha vida. Eu quero adorar quem eu quiser adorar, eu quero servir a quem eu quero servir, quero viver do jeito que eu quero viver, e eu não quero nenhuma divindade lá do céu dizendo para mim o que é certo ou errado, tolhendo a minha liberdade, eu quero viver da forma que eu tenho vontade de viver. Eles desprezaram essa revelação que Deus fez de si mesmo, ou seja, não aprovaram, acharam que não valia a pena reter esse conhecimento de Deus, não deram aprovação nem reconhecimento ao Criador de todas as coisas, por isso desdenharam, rejeitaram, deixaram de lado, enfim, é um processo mental que Paulo já descreveu e nós já vimos isso no verso 21, não é? Voltando um pouquinho, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, depois no verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e em vez então de aceitar a revelação de Deus e adorar a Deus, eles começaram a adorar a si mesmos e adorar os animais. Aves, quadrúpedes, répteis, é só olhar as religiões antigas, as religiões pagãs e modernas, onde se adora a natureza, de uma forma ou de outra. Então, essa é a causa da mentalidade reprovada, porque eles reprovaram o conhecimento de Deus, que faria com que a mente deles funcionasse da maneira correta. Mas uma vez que você rejeita a luz de Deus, a sua mente entra em trevas, por mais intelectual que você seja. Você não consegue mais perceber as questões, as respostas básicas, as respostas para as questões básicas da vida. E fica como que tateando, um mundo sem sentido, nada mais faz sentido. A dor, a violência, as coisas que acontecem, a providência, o amor, o carinho, a misericórdia, é quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, por que coisas ruins acontecem, por que coisas boas acontecem, por que isso, por que aquilo. Desprezaram o conhecimento de Deus, e a mente então, ela perde o referencial. Todo mundo que viaja, como eu gosto de viajar também, sabe o que é entrar numa zona onde o GPS perde o sinal do satélite, e você tem uma encruzilhada na frente, aqueles cruzamentos de estrada, né? E você não conhece, depende completamente do satélite para dar o referencial, e você está perdidinho. Essa mente reprovável, porque ela perdeu o referencial, né? Rejeitou o conhecimento de Deus, desprezou esse conhecimento de Deus que Deus havia dado. Então essa é a primeira razão, não é? Essa é a primeira razão. A segunda razão que Paulo dá para essa mentalidade reprovável que caracteriza a nossa raça é que Deus, por sua vez, entregou os homens a essa mentalidade. O que é que aconteceu aqui? Vamos voltar para o verso 28. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, conhecimento que Deus deu de si mesmo, na consciência e na criação. Então, o próprio Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. Ou seja, Deus os entregou a si mesmos.
Deus disse para eles: seja feito a sua vontade, seja feito do jeito que você quer. É isso que vocês querem? Vocês viraram as costas para mim, vocês me menosprezaram, me rejeitaram, vocês querem viver por vocês mesmos? Tudo bem, eu vou entregar a vocês a mente de vocês, a maneira de pensar de vocês, e o resultado é isso que Paulo chama de mente reprovável. Nós já vimos nas mensagens anteriores que Deus, como castigo ao homem por conta dessa rejeição que o homem fez de Deus, que Deus primeiro os entregou à imundícia. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus depois os entrega às paixões infames. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E agora Paulo diz que Deus os entrega a uma mente reprovada. Que é o final de tudo isso. É quando finalmente a pessoa perde a capacidade de entender, discernir, enxergar, chegou no fim. Um dos dons mais preciosos que nós temos é a capacidade de pensar, de discernir, de avaliar, de entender, de reconhecer. A memória, como faz bem para nós, não é? Memória, a gente lembra das coisas, das boas, das ruins também. Discernir e fazer cálculos e imaginar a lógica que nos ajuda a dizer qual vai ser o resultado dessa decisão que eu vou tomar aqui. A mente é um privilégio, é uma coisa gostosa você ter domínio da mente, uma mente clara, que coisa privilegiada. E nós sabemos como aflige as pessoas quando algumas daquelas doenças que se constituem distúrbios, elas tiram essa capacidade da pessoa, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os outros. Às vezes ela está numa espécie de esquizofrenia, fica ouvindo vozes, não é? Ou uma bipolaridade, a mudança de humor de uma situação para outra, sociopata, que ele não tem sentimentos mais pelas pessoas, algumas doenças degenerativas que a pessoa vai perdendo o reconhecimento, não consegue saber mais onde está e tudo mais. Imagine tudo isso transferido para o mundo espiritual. É isso que Paulo está descrevendo aqui. É uma mente acometida desses distúrbios causados pelo pecado e que, portanto, não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus, não consegue ver o que está errado com os pecados, o que está errado com o que eu estou fazendo, todo mundo faz, qual é o problema disso que eu estou fazendo? Ele não consegue ver. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, e ele nem consegue ver isso, que esse é o estado em que ele se encontra, Veja que essa entrega de Deus é uma entrega punitiva. O castigo do pecado é pecado. Eu estava lendo um comentário que o pastor disse que alguém chegou para ele e disse assim: pastor, a AIDS é o pecado da homossexualidade? Ele disse: não, o pecado da homossexualidade é a homossexualidade mesmo. É isso mesmo, a AIDS é uma doença como qualquer outra, câncer, vem, não é? Mas o castigo do pecado é mais pecado, e o castigo para reprovar a Deus é uma mente reprovada. É interessante porque há um trocadilho aqui no original que não aparece na nossa tradução. No verso 28, né? E por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Há um trocadilho original, intencional aqui no original. Ou seja, Deus está dando o castigo na proporção justa. Vocês me reprovaram, então eu vou entregar vocês a uma mente reprovada. A uma mentalidade reprovada.